E aí, beleza? Eu sou o Klaus, aqui da Escola do Pensar, e hoje eu vou ensinar como acelerar este vídeo. Basta você clicar na opção de configurações, depois selecionar velocidade de reprodução e lá dentro vai ter várias velocidades. Você escolhe a que você mais se sentir bem para assistir esse vídeo. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e compartilhar com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir esse vídeo. Então é isso, fiquem com mais uma produção Escola do Pensar. Olá, pais e alunos da Escola do Pensar e a você que nos assiste aqui no canal do YouTube, tudo bem? Eu sou a professora Thalita e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a Escola de Pais Online. A Escola de Pais Online é um projeto de um sonho de todos os colaboradores da Escola do Pensar. Nós percebemos aí na busca dos pais, das famílias, buscando cada setor, cada colaborador individual, pedindo a necessidade de mais reuniões para tratar de assuntos da educação. E como hoje em dia tudo está corrido, o tempo parece que está passando mais rápido e as pessoas, andam sem tempo presencial para estarem nos locais. E a tecnologia nos aproximou muito. Então, nós tiramos do papel esse projeto, a Escola de Pais, e estamos dando abertura hoje. E nada mais, nada menos que justo para que esteja abrindo essa Escola de Pais o nosso ilustre professor Gui. O professor Gui tem 62 anos de experiência de educação, 41 anos de diretor-geral e fundador da Escola do Pensar. É muita experiência, famílias? Professor Gui, muito obrigada por aceitar o convite de abertura da Escola de Pais Online. Eu é que fico muito agradecido por ter sido escolhido aqui pelo primeiro, e é muito bom falar para pais, falar para alunos, a minha vida foi isso, e eu fico grato por isso. E também achei interessante o primeiro assunto, o primeiro tema que vai ser discutido, que você vai falar para os pais. Hoje, pais, alunos, famílias, nós vamos falar sobre a linguagem do amor. Você conhece, você sabe quais são as linguagens do amor? Hoje nós vamos falar desse tema maravilhoso. O professor Gui vai estar nos abrindo aí explicações e exemplos sobre as 5 linguagens do amor. Professor Gui, eu soube que o senhor estudou, pesquisou muito sobre as 5 linguagens do amor e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas, nos exemplificasse sobre cada uma delas. Como que eu reconheço essas linguagens do amor nas pessoas, nas coisas? Como que funciona? Sim, pesquisamos, já conhecemos alguns livros que falam disto, alguns falam de 5 linguagens, outros falam de 7, outros dizem que estão mais de 20. Eu acredito que podemos encontrar até uma centena, talvez, de linguagem. Você sabe que na Bíblia também tem linguagens do amor. A Bíblia inteira, principalmente os evangelhos, falam das linguagens do amor que Cristo tem conosco. Mas tem um momento que ele reservou lá na sua vida pública, que eu vou falar daqui a um pouquinho, quando Cristo escolheu um momento de falar das linguagens do amor. E estas 5 que eu pesquisei aqui do autor Mark Twain, ele diz o seguinte, que palavras afirmativas, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico e presentes, receber ou dar presentes. Vamos falar um pouco de cada uma delas. Palavras afirmativas. Você sabe que tem o provérbio 12:25 diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma palavra de elogio dá-lhe grande ânimo. E o Mark Twain, ele diz assim: posso viver até 2 meses com um bom elogio. Que legal, que bacana. Quando nós recebemos uma palavra afirmativa, uma palavra de elogio, nós temos gás para viver até 2 meses, diz aqui o autor.
Agora, palavras afirmativas, elas são contrárias a palavras negativas. Eu diria para os cônjuges, principalmente porque a família, o lar, é onde começa toda a felicidade de um ser humano. Ou um ou outro, procure não dizer palavras negativas. Cuidado para quando você diz uma palavra afirmativa, cumpra. Mas é melhor dizer uma palavra afirmativa, um sim, ou de que um não. O não ele fecha a conversa, ele fecha o diálogo. O sim, a menos que seja algo que tem que ser negado. Mas o sim, ele pode ser dividido em pequenos nãos para que não fira a expectativa daquele que esperou o sim. Poderíamos dar muitos exemplos, mas o tempo nunca é bem permitido. O segundo são atos de serviços. Vocês sabem que uma esposa ou um esposo não casam à troca de serviços, de cozinhar, de fazer compras, de lavar a roupa, de lavar os pratos, principalmente a mulher, que ela é quem mais trabalha no lar. O homem também trabalha. Ele precisa rever as paredes, pintar, consertar móveis, etc. Mas não é por isso que ele casou. E depois vem tempo de qualidade. Este, sim, é necessário que maridos e esposas cuidem do tempo de qualidade. Não se dedicar demais ao trabalho, nem à igreja, para que haja tempo para o lar. Tire um tempo especial para o seu esposo, tire um tempo especial para a esposa. Não é obrigado a ser horas e horas, a não ser que no final de semana precisa melhorar um pouco isso. Mas a cada dia há uma necessidade de um tempo de qualidade, não é corrido. Para ouvir. Como é ruim você estar falando alguma coisa e o outro nem está ligando. Isso é mal. Cuidado com isso. E depois, toque físico, que é o quarto. O toque físico é necessário. É bem verdade que algumas pessoas não gostam muito de toque físico, mas um abraço, um beijo, um aperto de mão é muito importante. E dizem que o aperto de mão nasceu de quando as tribos abriam a mão e diziam: vê que eu não tenho pedras contra você. É muito significativo o aperto de mão. E, por último, os presentes. Muita gente não valoriza tanto presentes, e um presente não deve estar ligado ao seu valor monetário. Presente é amor, é domos. Essa palavra domos é muito importante, que é quando você dá-se, ou você se assenhora de. Vale muito a pena você estudar o que significam as palavras. Uma vez ganhei um presente de um cartão feito de cartolina pela própria pessoa que foi me agradecer. Eu acredito que foi o melhor presente que eu recebi na minha vida, foi quando uma aluna me deu um cartão feito por ela agradecendo, porque eu dispensei as mensalidades enquanto o pai pagava o tratamento de dentes que ela precisou fazer. Então, é isto que eu posso apresentar de linguagens de amor, essas 5. Tem muito mais. Então, são palavras afirmativas, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico, receber ou dar presentes. Isso mesmo. Excelente, professor Gui. E, professor Gui, como eu sei que meus pais, por exemplo, eu como filha, como eu sei que meus pais me amam ou como eu sei que alguém me ama? Através de qual linguagem? Como que eu posso analisar essa linguagem dessa pessoa? Porque cada um ama de uma forma diferente, né? Sim, isto, professora, é de muita importância. Você sabe que conversar com o filho prova de que esse pai ou essa mãe ama-o. Não é dar presentes, não é dar aquilo que ele necessita, que ser mais que uma obrigação, se bem que é preciso uma recompensa de lá. Mas eu lembro de uma história de uma menina que era filha de um médico, e o médico não tinha tempo para a filha. E um dia ela disse assim: pai, quanto é que dura
uma consulta? Ele disse, 1 hora mais ou menos, filha. E quanto o senhor cobra por 1 hora de consulta? Naquela época era R$100. Ele disse, R$100. Ela tirou então de uma bolsa e disse, pai, aqui está R$100 para o senhor me dar 1 hora de conversa comigo. Que lição, não é? Nós, pais, mães, devemos ouvir os nossos filhos, dar uma atenção a eles, conversar com eles, mesmo que não seja tanto tempo, mas seja um tempo de qualidade e dedicação. E outra coisa que sempre eu estou aqui consultando a minha lista, porque são muitas coisas. Não criticar, mas aconselhar. Nossos filhos não precisam ser criticados. A crítica sempre é maléfica. Conversa a respeito daquilo que você gostaria de fazer uma crítica. Outra coisa, não culpe, ensine. A culpa, ela fere. Então, o filho sabe quando os pais amam, quando eles não ficam culpando. Por exemplo, se não fosse a mensalidade que eu estou pagando para você, eu poderia fazer uma viagem. Quer dizer, está culpando o filho ou a filha de não viajar porque tem que pagar uma mensalidade. Isso não é bom. Porventura, a escola não é tão necessário quanto um passeio? Outra coisa ainda, não cobre exageradamente dos seus filhos para que eles possam sentir amor. Quem cobra exageradamente é porque não ama, porque ninguém tem a capacidade de ser cobrado exageradamente. Outra coisa ainda, não expor a vida, os males, os erros dos filhos para as pessoas. Não criticar modos fazendo comparações com coisas, com pessoas negativas. Você me parece o vizinho que só vive sujo. Que coisa, que horrível. Então, não faça essas comparações, que isso prova desamor, ao invés de provar amor. O amor, ele muitas vezes é expresso em exigir respeito. Isso é de muita importância. Quem sabe um dia nós poderíamos falar só sobre isso, numa dessas conversas. Quando os pais não cobram respeito dos filhos, eles pensam que não são amados. O que gera amor é respeito. Isso é patente, isso é um assunto estudado pelos psicólogos. Quer que o filho ame, faça-o respeitar. Isso é de grande importância. Professor Gui, o senhor falou também aí, explicou, né, da forma como eu sei que os meus pais me amam, e nós podemos trazer isso para a forma do cônjuge, né? Do esposo, da esposa, né? Eu posso adaptar no meu casamento, no meu relacionamento, né? De não expor, né? De não falar dos problemas, né? O senhor deu bastante exemplos aí. E eu acho que também os exemplos que o senhor deu está ligado na minha próxima pergunta, que é como que eu vou decifrar a forma, a linguagem do amor de alguém. Como que eu decifro que o outro me ama, né? Como que eu reconheço que o outro está me amando? Quando você não faz transferências de culpas, é muito comum se ver pessoas transferindo culpas. Eu não fiz isso porque você fez aquilo. Já falei um pouquinho sobre isso. Outra coisa, não castigar, não cobrar castigos por não ter recebido algo em troca. Outra coisa ainda, não use manipulações. A manipulação, ela prova desamor, ao invés de provar amor. E como você fez a colocação anterior, é que isso pode ser usado para todos, cônjuges, pais e filhos, filhos e pais, amigos, colegas de trabalho e colegas de escola. Em todo lugar cabe essas linguagens de amor, que elas sejam praticadas de uma maneira geral. Agora, algumas se aplicam mais a cônjuges, outras aplicam-se mais a filhos, a pais, etc. Mas importante é que você evite críticas, não fazer comparações, como já falei, e também não transferir a culpa
porque você não recebeu algo por causa daquele. Então, levar coisas à tona não vale a pena. Eu tenho feito tanto por você e você tem feito pouco por mim. Isso dói. Isso não é bom. Isso tira a normalidade. Isso tira a simplicidade das provas de amor. Certo? Professor Gui, Jesus já tinha essas 5 linguagens do amor? Tem provado isso na Bíblia? Sim, a Bíblia é um livro de amor, principalmente o Novo Testamento, o Antigo também. Tudo que está nas Sagradas Escrituras é uma prova de amor de Deus para conosco. E Ele pede da gente também. Se me amais, Ele diz, guardareis os meus mandamentos. Isso é algo que está presente na vida da gente permanentemente. Então, Ele promete também as coisas que Ele vai dar para a gente, como amor. O maior amor que Deus fez conosco foi morrer em nosso lugar. Antes do pecado, nós éramos convidados a ter uma vida normal, santificada, dedicada, mas o pecado veio romper um relacionamento do ser humano com Deus. Mas Deus já tinha em seus planos, tanto Deus Pai como Deus Filho e Deus Espírito Santo, um plano se o homem pecasse. E Jesus, diante do pecado humano, ele disse, Pai, eu vou morrer, eu vou pagar essa conta. E como um pecado gera morte, ele teve que morrer. Como o pecado foi feito a um Deus, a ofensa foi feita a um Deus, era um Deus quem devia pagar. E como foi feito por um homem devia pagar. Cristo, ele desceu à condição humana para poder, como homem, pagar um pecado cometido pelo homem, e ele era um Deus, é um Deus, ele então veio também como Deus. Isso é fantástico. Mas, Thalita, eu vou dizer o seguinte, existem em Mateus 5 as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, eu vou aqui buscar para lembrar delas. E aqui diz assim, bem-aventurados os humildes de coração. Tem outros lugares que diz os pobres de espírito. Mas você sabe que as bem-aventuranças, elas precisam de explicações. Por quê? Porque humildes de coração não é uma pessoa humilde que não sabe ler, que não tem nada. Não, são pessoas agradecidas. Uma pessoa agradecida, ela é humilde. E pelas oportunidades que Deus provê. A segunda são os felizes os que choram. Então Deus fica contente porque alguém está chorando? Que mau gosto, né, de um Deus? Não. Aqueles que choram de arrependimento porque ofenderam a um Deus tão bom. Ou arrependimentos por ter ofendido a um semelhante. Isto é o que diz aqui, bem-aventurados os que choram, felizes os que se arrependem de terem ofendido alguém. A outra bem-aventurança é, os mansos são bem-aventurados, porque eles suportam o sofrimento por Cristo. A quarta diz assim, os que sofrem por amor da justiça. A justiça tem fome de justiça, sede de justiça. Então, a lei de Deus, ela fala de justiça porque ela é justa. Quando você cumpre a vontade de Deus através dos mandamentos, você está saciando-se da sede e da fome de justiça. Outra ainda são os misericordiosos. Alcançarão misericórdia. Misericórdia significa o seguinte, colocar o coração na miséria dos outros, ter compaixão dos outros quando eles estão sofrendo. Isso agrada a Deus e por isso é que é um ato de amor. O sexto são os limpos de coração, a pureza de coração que nós temos ao sermos reais, verdadeiros, reconhecedores. Isso é também importante. O sétimo é os pacificadores. Aqueles que são pacíficos agradam a Deus, porque eles então promovem a paz. Como é bom ter paz, quanto é ruim ter guerras e ter brigas. E o homem precisa trabalhar pela paz. A oitava diz, os que sofrem perseguições por causa de Cristo.
E a nona é bem-aventurados quando sois injuriados. Nós somos muitas vezes injuriados pelo amor de Deus. E eu pergunto, Cristo injuriou-se por nós? Sim, ele pagou muito caro. E o ponto culminante foi quando ele estava na cruz, que ele disse, eu tenho sede. Deram para ele vinagre sujo, vinagre que servia para coisas escusas, deram para ele no esponja e ele rejeitou e disse, Pai, está tudo terminado. Então nós devemos pedir a Deus que tenhamos o quê? Satisfação ao sofrer quando for necessário, sofrer pela justiça cristã. Isso nós vamos passar. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que isso está ainda para frente. Vamos pedir a Deus sabedoria e poder para suportar as ignomínias que virão para nós por amor de Cristo, que deu tudo por nós. Isso é uma linguagem de amor. Professor Gui, para a gente finalizar aqui, com toda essa experiência que o senhor tem de educação, de vivência com famílias diferentes, com alunos também de faixa etária diferentes, que recado o senhor deixaria para os pais hoje e qual recado o senhor também daria aos filhos? Hoje eu tive a oportunidade de conversar com um aluno que tem nos dado trabalho. Ele não faz trabalhos que os professores pedem, ele tem outros desrespeitos, ele dorme muito, mas eu amei aquele jovem e o perdoei e pedi para ele, para o bem seu e dos seus pais e dos professores, vibra um pouco, durma mais cedo, acorda mais cedo, se alimente antes de vir para a escola. Mas olha, eu estou aqui disposto a ajudar você, primeiro, perdoando você dos trabalhos que você já nos deu. Então, o perdão é o maior exemplo de amor e de compreensão. Eu aprendi que perdoar, aceitar os erros, não porque eles devem ser continuamente ser feitos, mas se uma pessoa errou, perdoa, compreende. E um aluno também me disse que tem um pouco de queixa do pai porque ele é ébrio, ele bebe. E eu perguntei, você sabe por que seu pai bebe? Não sei. Eu só sei que ele foi abandonado pelo pai. E então, não é justificativa, mas vamos entender o seu pai, porque ninguém sabe o quanto ele sofreu e por que resolveu um dia beber. Quando uma pessoa faz algo de ruim para si mesmo ou mesmo para os outros, devemos orar por ela, por essa pessoa, perdoar essa pessoa e fazer o possível para que ela não continue fazendo, ajudando e não condenando e nem empurrando para distante. Eu aprendi isso, que é o perdão e a compreensão é a melhor lição que eu diria para vocês e para todos nós. Obrigada, professor Gui. Obrigada para você que nos assistiu. Compartilhe este vídeo, mande para os seus amigos, para a família, para os seus filhos. E curta também aí a nossa página, acompanhe, se inscreva no nosso canal. E em breve nós teremos mais assuntos sobre a educação. E eu espero você. Até lá. Tchau.